queridos amigos, sejam bem-vindos. Uma série de vídeos comentando os versículos bíblicos que estão alinhados com a terra criada por Deus. Quer dizer, a terra que nós sabemos que não é esférica, que foi introduzida nos currículos pelos jesuítas, tá? Essa coisa aqui, ó. Nós sabemos que não é isso aqui, tá? Então, neste vídeo vamos estudar o salmo que eu denomino o salmo astronômico, porque ele começa assim, é o salmo 19. Os céus, Ramaim, em hebraico, os céus, há mais de um céu, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Então esta palavra mostra significa também testemunha, ou testifica a respeito do trabalho, da obra das suas mãos. Então, é o handmade de Deus. O firmamento, podemos dizer, então, que é o trabalho das mãos de Deus. Às vezes você pega, digamos aí, um tênis, você vê lá, feito à mão, handmade. Aquilo concede mais valor ao produto que é realizado, que é feito. Então esse handmade, confere mais valor ao produto que é originado, porque é feito, porque ali existe a assinatura do Criador, a assinatura daquele que fez o produto. Então o firmamento, que é um céu sólido, que nós sabemos, ele foi feito pela mão de Deus. É obra da mão de Deus, mostra o trabalho das suas mãos. Então este é o maior testemunho natural de que temos da realidade de um Criador. Os céus declaram, é uma declaração pungente, magnânima, uma declaração incontestável da glória de Deus. E o firmamento mostra o trabalho de suas mãos. Deus fez o mundo com especial cuidado. Não foi feito de qualquer modo. Não foi feito, não foi criado como acreditam aí os defensores da teoria da evolução, através de uma explosão, algo que teve origem no caos, em uma matéria que não se sabe de onde veio, e essa matéria comprimiu e de repente explodiu. Desde quando uma explosão, algo aleatório, leva à criação de alguma coisa? Explosão que eu saiba apenas destrói. É por esse modo de analisar que eu aderi aqui à parceria com o Pedro Lemos e o canal Escatológico, porque ele traz para o nosso entendimento. Então agora você sabe a diferença entre algo feito pelas suas mãos, feito por você, e algo que você achou por aí, ou comprou, ou ganhou. Aquilo que você fez com esmero e com carinho, aquilo merece, né? E competência também, aquilo merece um lugar na sua estante, porque você que fez. Então, assim mesmo, assim o Pedro traz para essa nossa experiência, a experiência de Deus fazendo com as próprias mãos. O próximo tópico que eu destaco neste vídeo é que ele já aborda o livro de Enoque. E ele é favorável assim, ele defende o livro de Enoque dentro dos argumentos
que são os argumentos canônicos, isso eu também defendo. Um livro que foi citado 3 vezes no Novo Testamento, inclusive foi citado por Jesus, esse livro tem um valor. O que eu apelo nesse vídeo é isto, que eu não deleguei a ninguém o direito de vetar livros para mim. Eu tenho inteligência e tenho o Espírito de Deus também para me guiar nas leituras. Tem muita leitura aí que eu olho assim e já saio correndo dela. Porque eu sei o que ela contém, da onde que veio. Já o livro de Enoque, as pessoas não estão lendo antes de julgar. As pessoas estão deixando que aquelas pessoas naquela época, em pleno Império Romano, decidissem para elas o que elas deveriam ler, o que era inspirado por Deus. Na própria Bíblia, você tem coisas ali colocadas que claramente não foi Deus que falou. Aquela passagem de Jó, onde ele fala assim: eu acordei lá de madrugada e um espírito horrível que eu encontrei me falou isso aqui, ó. Ele me falou que Deus até nos seus anjos encontrou loucura. É que Deus não confia nos homens. Olha, foi um espírito horrível que falou. Isso não foi a palavra de Deus. Então você tem que aprender. E tem gente pregando isto. Pregando que Deus não confia, porque até nos anjos encontrou loucura. Mas quem disse isso não foi Deus. Quem disse isso foi um espírito horrível. Então nós temos que ter o discernimento também do que nós ouvimos. Que dentro da própria Bíblia tem coisas que foi o homem que disse, tem coisas que foi o Espírito Santo que disse, tem coisas que são registros históricos e tem coisas ali que simplesmente, né, foi a treva que disse. Não é assim? Aqui uma palavra também que o Satanás tentava Jesus lá no monte, e ele falava assim: te lança daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Tem pessoas fazendo isso. Tem pessoas tem pessoa aqui em Goiânia, teve um homem que colocou a mão, o braço dentro da jaula do leão, porque disse que assim como Deus protegeu Daniel, ia proteger ele. Eu não preciso falar, né, o que o leão fez. Acontece que Daniel foi colocado naquele lugar. Daniel não foi lá se exibir, não. Me joga assim, que Deus vai me proteger. Não. Eles falaram assim: se o nosso Deus quiser nos livrar, o próprio rei falou, se o teu Deus quiser te livrar, ele vai te livrar. Então é uma situação que ele foi colocado, ele não estava tentando a Deus. Então, da mesma forma aqui, nós precisamos distinguir os livros. Eu nunca me debrucei sobre o livro de Enoque para emitir minha opinião. Eu estou trazendo aqui a opinião de uma pessoa que estuda e de uma pessoa que tem uma visão mais histórica dos escritos bíblicos, né? Então ele está dizendo ali que havia muitos escritos naquela época, muitos. E quando alguém traça uma linha e fala, até aqui é inspirado, passou daqui não é mais inspirado. Ou quando alguém fala assim, não, eu não posso aceitar esses 200 anjos não, porque eu só posso aceitar os 3 anjos. Então quem foi que estabeleceu isso? Porque lá nos livros permitidos, nós temos Miguel, Rafael, Gabriel, né? Então, só temos esses 3. Mas Enoque fala de um monte. Ele fala de um monte de nome de anjo lá. Mas não pode admitir porque não está nos livros permitidos. Então, eu quebro hoje essas algemas dos livros permitidos. Se eu posso ler esse livro com cuidado, claro que eu ouvi assim no PDF, posso deixar aqui o link, ouvi, mas não ouvi com boa vontade. Agora, o irmão Pedro está falando aqui que esse livro merece muita consideração, ele considerou, e eu estou trazendo aqui o meu reforço. Que existe um tempo para a revolução, né, das estrelas, para o giro que existe no domo. O livro de Enoque fala a respeito de ventos que fazem este grande, gigantesco domo girar.
existe o tratado astronômico no livro de Enoque, e há muita controvérsia a respeito da inspiração do livro, canonicidade desse livro, e eu creio que é legítimo você parar para pensar nessas coisas, a respeito desse tema, por exemplo. Você entende o que o Pedro está dizendo? Ele não está te vendendo o livro de Enoque, ele está te alertando que você tem a liberdade de ouvir, de ler esse livro e de julgar você mesmo, se tem valor ou não. Tá? Eu escuto opiniões de quem leu, de que fez vídeo no canal, de que se baseia, escuto essas opiniões. Mas as opiniões contrárias que eu escuto são as que eu já mencionei aqui. Ah, mas não está no cânone. Ah, mas alguém foi contra, outro fulano foi contra. Eu tenho ouvido muito sobre o interesse político de Roma. Se Roma tem interesse, Roma tem algum interesse, olha para Roma hoje. Não precisa olhar para Roma histórica, não. Olha para Roma hoje e analisa se Roma tem algum interesse que você tenha essa visão concreta deste céu, sendo que Roma, desde quase o princípio, colocou o globo lá nas obras deles de arte, e Roma desde sempre, e quem criou essas bolas, essas coisas, foram monges. Tá? Fica sabendo aí que eram monges os que criaram, tá? E vai lá ver nas imagens de Roma, você vai ver santa lá segurando esse globo terrestre. Fala que a igreja era contra, que um papa algum, um ou outro, mas você tem um que é contra, você vem outro que é a favor. Você tem um que persegue, mas tem um que ampara. É a sequência das pessoas. A sequência dos poderes é a sequência de pessoas, cada qual com seu entendimento, cada qual com seu interesse. E hoje, principalmente, Roma não tem o menor interesse em que você se instrua a respeito do livro de Enoque. Não é nenhum sacrilégio. Não podemos aí ter um vislumbre, porque muitos pais da igreja aceitaram e liam o livro de Enoque. Esse livro foi citado por Jesus Cristo. Também há citações dele na Escritura, as citações dele no livro de Judas. Eu tenho em mão esse livro, muito bom, tá, pessoal? A Origem da Bíblia, um guia para os perplexos. Então vou ler aqui para vocês um trecho desse livro, tá? Diz assim: muitos estudiosos sustentam que as escrituras hebraicas já estavam completas no século II antes de Cristo e que essa coleção era aceita por Jesus e pelos primeiros cristãos. Essa tese, porém, não corresponde ao que sabemos a respeito das citações e alusões de Jesus à literatura bíblica e não bíblica. Sabemos que entre os primeiros cristãos, alguns conheciam diversos escritos judaicos apócrifos e também pseudepígrafos, ou pseudepigráficos, como no caso de Judas 14, citando 1 Enoque 1 a 10. Curiosamente, em data já tardia, 200 depois de Cristo, Tertuliano cita Judas 14 para demonstrar a autoridade escritural de 1 Enoque. Em outra... Tá bem, então? Então vão lá no canal do Pedro. O nome desse vídeo dele é Comentários Corretos sobre a Bíblia, Salmo 19. Né? E vamos aqui prestigiar o canal do Pedro Lemos. Compartilhe este vídeo, curta e inscreva-se se não for inscrito. E comente também. Um abraço.